Coritiba entra em campo hoje, 8 horas da noite, contra a equipe do Maringá, no estádio Major Antônio Couto Pereira. E o técnico Guto Ferreira, ele, na verdade, ainda está em dúvida para o time titular que começa a partida. Na verdade, não definiu ainda se vai com mistão ou com força máxima para esse jogo, né, Nicolas França? Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. O duelo de hoje à noite no Couto Pereira entre Coritiba e Maringá vale, pelo menos temporariamente, o primeiro lugar do Campeonato Paranaense. O vencedor assume a liderança até que o Atlético entre em campo no dia seguinte, diante do Operário. E aí, quem sabe, com um tropeço também do rubro-negro, quem vencer o duelo entre o Coxa e o Dogão fica com essa primeira posição, faltando 2 rodadas para o encerramento da primeira fase do estadual. Do lado Coxa Branca, o técnico Guto Ferreira deve dar prosseguimento ao rodízio de jogadores que vem fazendo nesta primeira fase, até porque na sequência tem 2 partidas bem importantes. Essa, claro, vale parte de cima da tabela, mas domingo é clássico Atletiba e aí aquela história do campeonato à parte, né? Não pode nem pensar em perder para que não venham críticas mais fortes por parte da torcida. E na quinta-feira da outra semana, o Coxa joga pela Copa do Brasil, lá no interior do Pará, contra o Águia de Marabá, precisando, claro, voltar com a classificação por causa da questão financeira e também esportiva. É um ano de segunda divisão do futebol brasileiro, então para estar na vitrine é necessário ir adiante na Copa do Brasil. O Guto Ferreira ainda não conta para o jogo de hoje contra o Maringá com alguns jogadores que estavam machucados. Em reta final, nos seus tratamentos das lesões, lateral direito Natanael, zagueiro Thalisson e volante Arilson, era a mesma situação do atacante Edu. Porém, a informação que surgiu ontem, no final da tarde, é que o Coritiba está negociando o Edu. Ele deve jogar pelo Cerro Porteño, do Paraguai, que inclusive vai disputar a Libertadores da América. O clube deve confirmar hoje ou nos próximos dias esta negociação. Está chegando o Leandro Damião, que já começou a treinar, mas ainda vai precisar de um tempo para recuperar a melhor forma física antes de estrear pelo Alviverde. Uma estreia que deve acontecer na noite de hoje é do zagueiro Marcelo Benevenuto, ele que veio lá do Fortaleza, emprestado numa troca pelo Kusevich, até pela falta de opções neste momento. São jogadores machucados, né? O Thalisson, o Bruno Melo, que vinha sendo titular e teve uma torção de joelho na partida contra o Galo Maringá no último sábado. O cansaço também do Maurício Antônio, que vem numa sequência pesada, deve levar o Marcelo Benevenuto a ser escalado hoje, então, pelo Guto Ferreira, conhecer ali a torcida coxa branca. Estão voltando, após cumprirem suspensões, 2 atacantes importantes também, o Robson, 7 gols, artilheiro do Campeonato Paranaense, um dos artilheiros do Brasil na temporada, e o Brandão, que havia ganho a posição de titular como centroavante, com o Edu machucado, o Ebert vivendo altos e baixos. Ele era para ser o titular até no último jogo, mas foi expulso no penúltimo lá contra o Cianorte, mas agora está retornando e deve ser titular da equipe coxa branca. Quem fica de fora para cumprir suspensão é o volante Fran Sérgio. Tomou o 3º cartão amarelo, vinha sendo o substituto do Arilson, que se recupera de uma lesão, e desta vez o Guto Ferreira vai ter que fazer outra escolha. Andrei e Sebastião Gomes são os favoritos para atuar ali no setor. O Andrei vai tentando aos poucos recuperar a intensidade, a melhor forma física, e o Sebastião Gomes também vai entrando aos pouquinhos na equipe. A tendência é que mais para frente o colombiano seja titular, mas ele vinha da recuperação de um problema no joelho e vem entrando naturalmente no segundo tempo dos jogos para ir recuperando a melhor forma física. O Guto Ferreira também deve seguir com o rodízio e poupar alguns atletas que estejam mais cansados. São os casos, por exemplo, do zagueiro Maurício Antônio, já tinha começado no banco contra o Galo Maringá, mas teve que entrar ainda no primeiro tempo, quando o Bruno Melo se machucou, e outros atletas que carregam ali uma sequência mais pesada, como ali no sistema ofensivo, o Matheus Friso e também o Figueiredo. Agora tem a volta de alguns atletas que foram poupados contra o Galo Maringá, o goleiro Pedro Morisco nessa situação e o volante Vini Paulista também. Vai fazer então o rodízio, o treinador coxa branca, para que no Atletiba, depois diante do Águia de Marabá, chegue com aquela formação considerada mais próxima da titular, aí para 2 jogos bem importantes, um para a opinião pública do torcedor coxa branca, que é o clássico, e na sequência, diante do Águia de Marabá, valendo classificação em uma competição nacional. Osmar. Muito obrigado, Nicolas França, trazendo as informações, portanto, do Coritiba, que entra em campo hoje
exatamente às 8 horas da noite contra a equipe do Maringá. Já também vamos falar do adversário do Coritiba. Vamos falar agora do adversário do Coritiba, o Dogão, hein? Dogão que já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paranaense. É um time que merece muito respeito e é um time que busca a liderança da competição, mesmo que provisória, já que amanhã tem o Atlético em campo. E o zagueiro Ronald, ele falou justamente do intuito do Maringá na noite de hoje no Couto Pereira. Veja aí. Mais uma vez retornando lá, a gente teve contra o Atlético, né? Teve um pouquinho perto contra o Operário também. Somamos lá, né? 1 ponto contra o Atlético, 3 pontos contra o Operário. Vamos com a consciência que vai ser um jogo difícil, em busca novamente da liderança, talvez do segundo lugar, né? A gente não sabe o estado do jogo do Atlético. Nossa defesa vem tomando poucos gols, isso é um sinal muito bom. Né? Não só a defesa, porque um sinal de uma boa defesa começa no ataque, né? Que a gente marca os 10-10 às vezes e vamos com tudo para cima deles em busca dos 3 pontos. Uma coisa eu digo para você, hein? Será um jogão de bola esta noite no estádio Major Antônio Couto Pereira.